A produção de conteúdo, apesar de ser algo que deveria ser básico, né, não é muito valorizado no, no dia a dia do profissional. Vou falar da psicologia, mas isso não se restringe só aos psicólogos, mas eu vejo de uma forma geral em outras áreas também, como TOs, psiquiatras, nutricionistas. Mas eu vejo essa dificuldade de produção de conteúdo como uma forma de captação de pacientes. Eu, durante um tempo, produzia os meus conteúdos de uma forma muito solta, sem entender qual o objetivo real daquela produção de conteúdo. Então, o que acontecia no início? Eu produzia um post, né, uma postagem no meu Instagram. Normalmente eu ou repostava alguém, ou eu pegava imagens da internet que bonitinhas, enfeitadinhas de desenhos, e em cima dessas postagens eu fazia a minha publicação. E o que acontecia? As minhas postagens, até o meu Instagram, se você pegar lá no início, bem, ainda tem algumas postagens antigas. Eu tô falando do perfil do Filhos Inteligentes, tá? Nem é esse perfil, porque esse perfil é novo. Mas do perfil do Filhos Inteligentes, o que acontecia? As minhas postagens, elas eram bem pobres. O que é postagem pobre? Eram postagens que eu pegava de alguns outros canais, né, repostava de outros profissionais, colocava de onde que vinha aquela postagem de fulaninho, a imagem de fulaninho, de fulaninha, e eu escrevia algo, mas muito pobre, assim, pobre no sentido de bom final de semana, bom dia, vamos começar o dia animados, vamos começar o dia assim, o dia assado. Era um formato de postagens que eu reproduzia de uma forma sem pensar e avaliar o que eu estava fazendo nessas redes sociais. Por quê? O que acontecia? Eu, como não sabia me divulgar, eu me baseava muito no que os outros faziam. Então, eu via outros colegas, né, os meus colegas psicólogos, fazendo desse formato, desse jeito, achava que é assim que funcionava, e assim eu ia fazendo de forma automática. E o meu Instagram não engajava, meu Instagram não crescia, nem no orgânico, muito menos patrocinado, era um crescimento muito lento, quase nada. Então, no meu início, era isso que acontecia. Eu fazia as publicações, repetindo um padrão de conteúdo de postagem de outras pessoas. Então, eu via as pessoas fazendo e eu falava, poxa, isso daí deve funcionar. Né? Fulaninho, eu acho que fulano deve estar bem na clínica, deixa eu reproduzir. E aí eu fui fazendo, no formato aleatório. Com o tempo, quem já me conhece, eu já divulguei aqui a minha história, eu comecei a estudar mais sobre marketing, eu e meu marido, né? Para justamente a gente crescer, captar clientes, porque o Instagram era um caminho muito lento na época, quando eu estava começando a me divulgar pelo Instagram. E começamos a perceber, através desses estudos, né, de como se divulgar no Instagram, que a gente estava fazendo tudo errado. Então, a forma como a produção de conteúdo, né, era sem função nenhuma, sem objetivo nenhum, eu estava fazendo conteúdos soltos. E por esse motivo, que o meu perfil no início não engajava, não crescia. E aí a gente mudou, né, mudou a dinâmica. E é essa dinâmica que eu vou compartilhar com vocês, um pouquinho aqui com vocês, de quais os diferenciais, quais os pontos que eu mudei e comecei a aplicar na clínica, e que até hoje eu continuo aplicando, né, essas técnicas. Claro que alguns ajustes ocorreram ao longo desses anos, porque muita coisa mudou, né, das redes sociais do Instagram lá de 6 anos, 7 anos atrás. Eu acho que tem uns 7 anos meu Instagram aí do profissional, por aí, 6, 7, eu não lembro exatamente, mas por aí, né? É do meu tempo de formada. Então, eu mudei e hoje, claro, tem alguns recursos novos e aí a gente vai experimentando e vendo e se moldando de acordo com o que vai funcionando e vai percebendo. E o que é que qual é o ponto principal que eu via que eu estava fazendo errado e que eu tive que mudar? O primeiro erro que eu cometia era que eu não tinha conteúdos que traziam minha identidade. O que é trazer a nossa identidade?
é quando a gente produz um conteúdo que vem da gente, uma arte que nós produzimos, o seu conteúdo mesmo escrito ou de vídeo que veio de você. Então, eu repostava vídeos, aqueles vídeos que às vezes, até hoje, né, viralizam, viram moda, e as pessoas reproduzem, vídeos fofinhos, vídeos que trazem mensagens, que geram engajamento, mas fica tão repetitivo porque todas as pessoas publicam que isso não vai te dar autoridade, não vai fazer com que o seu conteúdo seja poderoso, porque todo mundo está fazendo a mesma coisa. Então, eu parei de repostar vídeos, esses vídeos que viralizam, vídeos fofinhos que não tem, pode até ter relação com o meu conteúdo, mas que acaba sendo o mesmo de todos os perfis. E a gente precisa se destacar. E para se destacar, a gente não deve fazer o mesmo de todos. Então, eu comecei a fazer minhas próprias publicações, né, minhas próprias artes, comecei a produzir os meus próprios conteúdos. Então, eu fazia o conteúdo de texto, na época não existia card, o card surgiu bem depois, então eu fazia a minha arte, né, a minha arte bonitinha, e eles faziam o meu texto. E um outro ponto que eu fazia errado era que, quando eu falo de conteúdo pobre, é aquele conteúdo que você não dá valor e não agrega. Então, só para postar, eu postava às vezes foto minha e dava bom dia, a clínica está muito animada. Bom dia, boa tarde, encerro aqui a clínica, os atendimentos. Na época também não tinha story surgiu depois, era só mais fotos, né? Então, eram postagens rasas, vagas, postagens que não acrescentavam nada, era só uma publicação que estava enchendo, né, o meu perfil. E aí eu comecei a mudar. Eu comecei a postar conteúdos, sempre conteúdos que agregassem outras pessoas. Então, o que é que agrega outra pessoa? É todo o conteúdo que você dá algo de valor, que você ajude pessoas. E para você ajudar essas pessoas, você precisa saber o que é que elas precisam. Então, como que eu vou ajudar alguém se eu não sei o que é que ela precisa? Então, você precisa saber, no seu perfil, as pessoas que te seguem, quais são as dores dessas pessoas. O que são dores? Dores são os incômodos, as dificuldades que aquelas pessoas elas têm no dia a dia e que você pode ajudar, não necessariamente só a partir de uma psicoterapia, mas você pode ajudar com dicas pontuais, né? Com orientações, com psicoeducação, com um conteúdo que eu de fato impacte essa pessoa, que ela leia e ela pense, a partir do momento que ela lê o conteúdo, ela pense: caramba, que massa esse conteúdo. Adorei, eu vou praticar essa dica, eu vou tentar experimentar, eu vou experimentar essa forma com meu filho, né? Ou, nossa, eu não sabia que nessa fase de desenvolvimento isso era normal. Eu achava que o meu filho tinha algum problema de comportamento. Então, você acrescentar com um conteúdo que essa pessoa, ela saia com algo de valor no momento que ela lê, tá? Então, se a gente só bate ponto no Instagram, nas redes sociais, com bom dia, boa tarde, frases de impotência, né? Essas frases prontas, sem nenhum link de o que você pode ajudar, o seu potencial cliente ele vai passar batido aquela publicação, vai passar rápido. Até porque a gente vive, isso a gente tem que ter muita consciência, de que nós, como Bauman, né, fala muito sobre a questão da fluidez, né, da fugacidade. A tecnologia, ela, ao mesmo tempo que ela é ótima para a nossa divulgação de serviços, mas se a gente não souber fazer bem feito ou da forma correta, ela pode ser um tiro no pé. Porque se essa pessoa não prende a atenção no seu conteúdo, ela vai passar aquele conteúdo rápido, ela não vai ler, ela não vai interagir com você e o que vai acontecer? O Instagram, ele vai entender que aquele conteúdo, o seu conteúdo não é relevante para aquela pessoa. E provavelmente ele não vai distribuir mais com tanta frequência.
A gente precisa ter esse cuidado. A rede social está cada vez mais cheia de profissionais, cheia de recursos novos que chamam a atenção, que são mais atrativos, digamos assim. É muito mais atrativo a gente ver um Reels de uma pessoa dançando do que uma pessoa ler um assunto mais sério. Então, se a gente não dá algo muito bom de valor para alguém, o que vai prender essa pessoa no teu perfil? Não é só ler uma frase de Freud, uma frase, né, de Aaron Beck. Não, ela não vai se prender com isso. Então a gente precisa sempre pensar: o meu conteúdo está de fato ajudando alguém ou é um conteúdo solto que eu só estou batendo ponto?